Bolo de chocolate com abobrinha não é muito popular aqui no Brasil, mas só que é muito popular em outros países. Então eu aprendi essa receita com uma amiga que fazia muito para as crianças que ela cuidava. Eu tô tirando a casca aqui porque isso aqui não é uma abobrinha orgânica. Então eu coloquei de molho, limpei, mas mesmo assim eu preferi tirar a casca por via das dúvidas, tá certo? Então eu descasquei ele e vou ralar ela todinha. Vamos lá. Agora, ó, para ralar, eu gosto de ter cuidado para verificar, para não deixar pedaços muito grandes de semente. Então, eu vou ralando no ralador grande umas partes e no pequeno eu vou ralando as partes que tem semente para poder não ficar nenhum pedaço grande de semente. E se você vê que caiu um pedacinho de semente, alguma coisa assim, na bacia, você cata e tira e coloca do lado, tá certo? Então, é isso que eu tô fazendo, ó. Tô tirando em volta, ralando bem e deixando ele em pedacinhos bem pequenos. Muito bem, agora que já ralei toda a abobrinha, eu vou tirar o líquido dela. Então, eu vou pegar toda essa abobrinha e vou colocar ela em um voal. Vocês já perceberam que eu uso muito voal nas minhas receitas, né? É muito útil. É só você reutilizar o mesmo voal, é só lavar direitinho, estender no sol para não mofar e aí você pode ficar reutilizando. Então, coloquei no voal e vou espremer o máximo possível, porque se eu colocar essa abobrinha assim no meu bolo, ele vai ficar muito molhado. Então, espreme, aperta bem muito para poder só ter a abobrinha sequinha, tá certo? Esse momento aí eu acho que minha mãe perguntou que horas eram e eu tô sem óculos, não consegui ver que horas são. Pronto, agora eu vou colocar ela aqui no lado e mais pra frente eu vou utilizar apenas uma xícara cheia de abobrinha. Como de costume nas receitas, nós vamos colocar primeiro os líquidos juntos, então eu vou colocar 2 ovos, uma xícara de açúcar, 1/4 de xícara de óleo, meia xícara de cacau em pó e meia xícara de água. Você também pode colocar leite se quiser. Pronto, agora você vai misturar bem os líquidos. É bom, né, colocar o açúcar junto, porque o açúcar ajuda tudo a ficar mais líquido e ainda é açúcar demerara que a gente tá usando, né? Então, é sempre bom molhar o açúcar demerara. Agora vamos colocar uma xícara cheia da abobrinha ralada e espremida, que a gente separou. Vamos incorporar bem na massa, para poder não ficar ela em nenhuma quantidade grande em um lugar só. Vamos deixá-la bem incorporada. Você pode comprar gotas de chocolate e usar, mas eu tenho o costume de comprar uma barra de 1 kg e eu vou picando e usando, porque eu uso bastante, né? Eu faço bolo com pedacinhos de chocolate, faço cookie, o biscoito de aveia, então eu acho útil ter uma barra de chocolate. Então, eu pico o chocolate, vou separar aqui meia xícara, que é o que a gente vai usar, e vou logo terminar de picar o restante da minha barra para poder guardar já picadinho quando eu precisar usar. Pronto, agora já tá quase tudo pronto. Vamos adicionar as gotas de chocolate, o chocolate picado. E agora eu vou colocar uma colher de chá de fermento químico para bolo e também uma colher de chá de bicarbonato de sódio.
E agora eu vou colocar 1,5 xícaras de trigo. Então, 1,5 xícaras. E vou misturar bem. Esse bolo é um bolo que fica bem molhadinho, então é bom você untar bem a sua forma e esperar até ele estar morninho para frio, para desenformar, para não quebrar. Então, já que essa forma é toda cheia de ranhurinhas assim, tá vendo? Então tem que caprichar quando você vai passar a manteiga e o trigo, quando você usa um tipo de forma dessa. Eu gosto sempre de passar o trigo em cima da bacia, porque assim, ó, todo o restinho de trigo eu já ponho logo no bolo, dou uma misturada e não tem desperdício. Muito bem. Agora é só colocar na forma e colocar para assar. Geralmente leva uns 35, 40 minutos para assar esse bolo, mas eu já falei isso antes, vou repetir, é importante você conhecer o seu forno. É importante você ficar de olho, tem forno que esquenta muito rápido, então você tem que colocar ele no forno baixo. Eu gosto de deixar o meu forno na temperatura média, mas o meu forno também, ele às vezes tem momentos que está muito quente. Se eu assei alguma coisa antes, eu abaixo um pouco a temperatura para poder não ficar cru no meio. Essas formas que tem um buraquinho no meio, elas são melhores porque assa mais rapidamente, porque ele esquenta mais uniformemente, né? Então, pense em tudo isso, fica olhando. Quando começar a cheirar bolo, dá uma olhada no bolo, dá uma tocada em cima dele para ver se ele tá firme, faz o teste da faca, você coloca a faca e tira. Se sair sequinho, o bolo tá pronto. Pronto, tirei o bolo do forno, deixa esfriar ele um pouco. É bom você desenformar o bolo quando ele não está muito quente, mas também não deixar ele esfriar, senão ele vai acabar grudando. Tem que deixar ele numa temperatura morna. E aí você vai dando uma soltadinha nele, volta, vai dando uma checada para ver se ele tá soltinho da forma antes de poder desenformar ele. Muito bem, a hora da verdade. Tá soltinho. Vou virar o bolo e... Na verdade, ele quebrou um pouquinho a pontinha, então eu tô invertendo ele. Mas coloquei ele de volta na forma. E aí agora eu vou colocar ele de cabeça pra cima, porque não existe nada nessa vida que não dê pra consertar, tá certo? Quem nunca desenformou um bolo e quebrou? Eu acredito que o meu quebrou porque eu não esperei muito. Eu tinha que deixar ele esfriar um pouquinho mais e aí ele tinha desenformado certinho. Meu conselho pra você que quer fazer seu filho comer mais saudável é fazer e não dizer que tem abobrinha. E só depois que ele já comeu umas 3 vezes o bolo, você fala, tem abobrinha. E eles vão continuar comendo. É o que eu faço aqui com os meus sobrinhos. Então, eu já fiz esse bolo várias vezes, eles adoram. E aí, eu resolvi dizer pra eles que tem abobrinha dentro. Porque eu também acho que é importante eles saberem o que estão comendo e aprenderem que é gostoso. Então, esse bolo de abobrinha é aceito por todas as crianças aqui em casa.